Perfeito. Eu gostaria de agradecer a cada um e cada uma que estão presentes aqui virtualmente, né? Nessa, nessa live, nesse bate-papo sobre avaliação de impacto ambiental, ou também, caso queira chamar, de avaliação de impactos ambientais. O nosso intuito, dado esse quadro de pandemia que vivemos, é começar a ofertar conteúdos que envolvam pesquisadores e pesquisadoras do grupo de pesquisa. E aí o nosso foco é a avaliação de impactos ambientais e também a avaliação de impacto na saúde, que é um tema também que nós temos cada vez mais nos aproximado. E essa busca por gerar conteúdo, numa época como essa, que nós ficamos dentro de casa 24 horas por dia, eu pelo menos acredito que facilita bastante do ponto de vista de não ficarmos obcecados em pensar 24 horas por dia no coronavírus e no seu efeito que é a Covid, né, 19. Então, para a gente poder pensar outras situações que trabalhamos. Então, o nosso grupo, embora trabalhe também com aspectos de saúde, nós temos essa finalidade também, que é, de certa forma, original do grupo, que é trabalhar com avaliação de impactos ambientais. E, no meu caso, meu nome é Diego, sou professor Diego Freitas Rodrigues, sou professor do Centro Universitário Tiradentes, da Universidade Tiradentes também, e sou atualmente coordenador do programa de pós-graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas do Centro Universitário Tiradentes e professor também do programa de pós-graduação em Saúde e Ambiente da Universidade Tiradentes em Aracaju. Então eu faço a ponte Aracaju-Maceió, né, para debater e produzir pesquisa na área de avaliação de impactos. Minha formação é em ciência política. Então, e agora também gestão ambiental, recentemente. Então, nós temos aqui um ponto de partida no grupo que é uma formação bem diversa. Então, a co-líder do grupo, a professora Janaína, ela vem da área das engenharias e especificamente da área de materiais, mas também vem trabalhando nos últimos anos com esse tema da avaliação de impacto e também especificamente com a gestão de resíduos. E para essa finalidade, vou pedir para quem está entrando desligar o microfone para alguns sons não serem captados. E aí, com essa finalidade, hoje nós temos uma convidada que é atuante no grupo de pesquisa, que foi minha bolsista de iniciação científica, orientei o TCC e hoje está fazendo mestrado comigo, bolsista CAPES. Também temos que comentar o apoio que os órgãos públicos nos dão no grupo de pesquisa, o CNPq e a FAPEAL, e também a CAPES por meio das bolsas de nossos alunos e alunas. Então, a Letícia é a outra participante da mesa. E, Letícia, se quiser se apresentar, comentar um pouco a respeito, fique à vontade. Me chamo Letícia. Como o Diego comentou, faço mestrado em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas. Sou engenheira ambiental, sou especialista em ciências e análise ambiental e a gente vem trabalhando com avaliação de impacto ambiental desde a minha iniciação científica, desde a primeira. A gente vem trabalhando há um tempão e atualmente estou trabalhando com impacto ambiental de rodovia no bioma amazônico. Então, um grupo de pesquisa, todo mundo faz uma pegada, ou em saúde, ou em avaliação de impacto, e eu, especificamente, ou em gestão de resíduos, antes que a Janaína puxe minha orelha, e eu especificamente trabalho com avaliação de impacto da rodovia, da BR, como eu falei. Perfeito. Essa, o OIAS, para conhecermos, trabalharmos contato, quem não conhece, ele tem realmente essa diversidade de temas. Letícia acabou de comentar que ela tem se dedicado mais afinco a desde a graduação, na verdade, a esse tema das rodovias e o tipo de impacto que ele produz. Mas o foco dessa primeira live envolvendo avaliação de impactos
ambientais, é um tema que eu vou comentar um pouco, fazer uma introdução, vou passar a bola para a Letícia, as dúvidas, caso ocorram, dos participantes e das participantes, vocês podem colocar no chat que nós vamos respondendo. Então, o que chama a atenção? A avaliação de impactos ambientais, ou lembrando aquele clássico livro do Sanches, que eu brinco com os meus alunos de AIA, que é a nossa Bíblia, né? O nosso livro sagrado, assim, que a gente usa como introdução para trabalhar a AIA, desde a graduação, mas também até em nível de pós-graduação em estrito senso. Ele traz desde a sua introdução, e aí eu estou me lembrando aqui como estudante ainda de doutorado, lá em 2000 eu acho que era 2010, salvo engano, 2009, ele traz um aspecto interessante, que é uma certa dualidade que o campo de avaliação de impactos tem, que vai refletir não só lá na ponta, e aí eu estou dizendo na ponta, que é a produção de conhecimento, seja na forma de um TCC, de uma dissertação de mestrado e até numa tese de doutorado, mas também no dia a dia de quem pesquisa o tema, que é como encarar o campo, do ponto de vista científico, o campo da avaliação de impactos. Nós temos a ABAI, que é a Associação Brasileira de Avaliação de Impactos, que inclusive ainda estou em dúvida como vai acontecer, se vai ter o evento esse ano, que seria em Vitória, uma cidade fantástica para quem não conhece, para comer uma moqueca capixaba, para quem gosta de peixe, é uma ótima pedida. Fora essa divulgação turística lá de Vitória, não sabemos, dada a situação da pandemia, se vai ter um evento físico, ou seja, presencial, como era, ou se vai ser, como já está acontecendo com alguns eventos, mudar para um evento online, né, virtual. Mas retomando, a Associação Brasileira de Avaliação de Impacto, ela é recente no país. Tem nem 20 anos, 10 anos, que seja, que os encontros eles são realizados. Então isso é muito recente. Isso mostra também como o campo da avaliação de impacto ele está amadurecendo no país, mas eu arrisco dizer, eu afirmo até com muita segurança, que não é só no Brasil. A comissão organizadora está em discussão da situação. Isso aqui é até uma informação interessante para a realização do evento. Não tem a menor dúvida que essa discussão ela precisa, porque vários congressos estão nesse verdadeiro dilema, né? Seria uma pena, porque se for presencial vai ser ótimo, porque eu estou com saudade de Vitória, porque eu gosto de lá. Agora, se não for, paciência, a questão de segurança ela é primordial. E também a própria viabilidade econômica de fazer um evento dessa estrutura. Então, retomando, o campo da avaliação de impacto, estamos trabalhando para presencial. Tomara. Tomara. Eu tô com uma desculpa, eu quero uma desculpa para poder ir lá comer uma moqueca capixaba, realmente. E vou arrastar todos os meus alunos e minhas alunas também. Se for possível que eles paguem para o professor deles, né, o orientador. Então, retomando, o campo da avaliação de impacto ele tá se estruturando aqui na América Latina com mais propriedade, eu posso dizer, por pesquisa com comparativo envolvendo países da região. E esse amadurecimento ele vai trazer o que eu estava comentando naquela introdução do livro do Sanches, Avaliação de Impacto Ambiental, Conceitos e Métodos, um problema grave que ao mesmo tempo que você tem um componente que é do campo disciplinar, hoje o CNPq, salvo engano, não, o CNPq a gente consegue até marcar ciências ambientais e colocar lá avaliação de impacto ambiental como uma sub-área dentro do que seriam as ciências ambientais, que incorpora economia dos recursos naturais, uma série de outros campos. Mas ainda, do ponto de vista até epistemológico, o desenvolvimento ele ainda é embrionário. Nós estamos literalmente construindo o campo com esses anos que estão se passando. É literalmente uma construção, em andamento.
E aí o que me chama a atenção? Nós temos esse efeito lá na ponta, que são a produção do TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, que ao mesmo tempo você tem, é uma questão muito prática, é uma ciência, é como se fosse uma ciência aplicada, e aí eu posso fazer um paralelo muito, eu acho que seguro, com outras ciências sociais aplicadas, porque aí você vê, é uma ciência ambiental, está dentro do campo das ciências ambientais, mas ela tem um caráter aplicado, por exemplo, que outras subcampos, podemos dizer, de outras áreas, como da ecologia mesmo, não tem. A AIA ela tem uma característica de aplicação. Então, quando nós vamos fazer uma discussão sobre licenciamento ambiental, fazer uma discussão sobre avaliação de impactos ambientais, quando nós vamos falar sobre como que um estudo de impacto ambiental é produzido, como que um relatório de impacto ambiental é produzido, quando vamos comentar sobre termos de referência e o que deve conter nesses termos de referência para orientar a produção desses outros produtos, e pensando aí a rima mesmo, nós vemos que a AIA ela tem ao mesmo tempo um campo epistemológico, que é pensar cientificamente esses processos, mas ao mesmo tempo você tem um desdobramento que vai ser esse da aplicação. É esse que vai estar lá, por exemplo, quando a gente vê nos congressos da ABAI, uma presença significativa, tanto de universidades quanto de empresas e consultorias, num diálogo contínuo, nos grupos de trabalho, ou naquele famoso comes e bebes que acontece. Geralmente é sempre bom. Vitória, se acontecer um evento, a expectativa mantém-se alta. Então, de diálogo entre o que a universidade produz, o que as empresas demandam e o que as consultorias aqui fazem um meio de campo também, entre esses polos atuam. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque é fundamental, quando a gente vai fazer uma pergunta sobre qual que é a importância, como que a gente vai dar importância para um impacto, como dar uma importância para o impacto. Eu reforcei tanto esse aspecto de comentar o caráter epistemológico do campo, ou seja, é uma disciplina que ela nasce, vamos chamar assim, da prática, do exercício mesmo, e aí ela é pensada a posteriori, depois, como um campo disciplinar que vai ter necessidade de epistemologias próprias, metodologias características, e quando você quer buscar padrões, você vai precisar de conceitos, teorias, conceitos que sejam universais. Ou seja, se vamos pensar, pegando o gancho de Letícia, sobre rodovias, os impactos de rodovias, se vamos pensar padrões desses impactos. Então, aquele dilema que a gente aprende desde o primeiro contato com a AIA, que nós temos que levar em consideração o local que o empreendimento vai acontecer, o tipo de empreendimento também, ele é fundamental para a gente poder pensar do ponto de vista da ciência que vai alimentar a avaliação de impactos ou avaliação de impactos ambientais. Ela é absolutamente fundamental para poder descobrir a existência de conceitos, teorias que possibilitem explicar padrões, ou seja, as rodovias, quando são elas vão resultar nas etapas de construção, pavimentação, abertura, pavimentação da rodovia, elas vão produzir impactos. Esses impactos eles são padronizados, existe um padrão. A gente consegue estabelecer, por exemplo, um tamanho de amostra significativo, identificar padrões. O intuito é esse, isso é o modelo de se fazer ciência, um dos modelos de fazer ciência, na verdade. E aí está o grande gancho para nós discutirmos aqui nessa live, que é talvez um dos pontos mais nevrálgicos, mais difíceis, que é a gente fingir, do ponto de vista, eu estou falando quem produz ciência sobre avaliação de impactos, a gente fingir que nós temos uma neutralidade na hora de que nós estamos vendo aquele termo de referência, nós estamos fazendo uma leitura do estudo de impacto ambiental, do relatório de impacto ambiental, uma neutralidade.
que não há subjetividade naquele processo decisório que determinou os impactos e, por exemplo, a magnitude, o grau de impacto. Esse é o gancho dessa live, porque, como eu gosto de dizer para os meus alunos, o que nós temos seguramente, o que existe de neutro é sabão de coco em especial. Esse é neutro com toda segurança. Agora, para além disso, aí a gente tem que discutir, tem que ter uma discussão melhor. Letícia, você quer fazer algum comentário depois dessa introdução? Vamos seguindo. Vamos seguindo? Então, aí essa observação que eu fiz, essa introdução, ela, ela me traz o quê? Então, uma impressão que a partir daquela leitura do Sanches, mas ela não foi a única, mas ela é um ótimo gancho para a gente poder fazer essas avaliações, as nossas, né, como cientistas que estão refletindo sobre empreendimentos que produzam impactos significativos ou não, que talvez a melhor forma de iniciar esse debate seja realmente considerando que há um grau de subjetividade envolvendo a AIA que ele não é marginal, ele não é algo que não tenha consistência. E aí eu estou pensando agora lá na ponta. E aí na ponta eu estou falando é de quem está tomando a decisão. É quem vai. E aí quem eu estou dizendo é uma equipe, uma instituição. Quem está produzindo, por exemplo, o termo de referência, que vai orientar a produção dessa avaliação, desse estudo de impacto ambiental, e quem vai produzir o estudo de impacto ambiental. Então, não há como dissociar ou afastar, talvez o termo mais correto seja até afastar, o reconhecimento dessa subjetividade que existe na AIA. E isso E aí isso é interessante porque eu tenho uma formação em ciência política que vem fica ali entre as ciências humanas, ciências sociais. Fui para a área da gestão ambiental, que aí já é muito próxima das ciências ambientais, está naquela zona cinzenta entre uma ciência social aplicada e as ciências ambientais. Mas o que chama a atenção é que quando você pega as chamadas ciências mais duras, ou mesmo as ciências da vida, e aí eu estou pensando aqui a ecologia, os ganhos, e a ecologia nós temos que dialogar diretamente com ela o tempo todo, mas não só com ela, com a economia também. E o que ocorre para nós de AIA quando nós temos que operacionalizar instrumentos, ferramentas desses campos, para produzir conhecimento na nossa área? É que a subjetividade no processo de tomada de decisão, ele não é incorporado. E por que não é incorporado? Qual que é a causa da não incorporação, por exemplo, do reconhecimento dessa subjetividade? Mas não é só dizer assim, ó, existe subjetividade ali, quando você vai definir, por exemplo, a importância dos impactos. A gente vai criar uma escala numérica onde impacto X, uma escala de 1 a 10, ele é 9, o outro é 7, mas numa mesma equipe você pode ter uma outra opinião que vai dar impacto 8. E aí você vai ter que criar formas para... E aí eu estou pensando quem está aplicando, quem está na gestão, ou mesmo quem está dando suporte a esse empreendimento do ponto de vista da obtenção das licenças, como você escrever e conseguir demonstrar de maneira clara e objetiva esses critérios, que são critérios, boa parte das vezes, amparados num grau de subjetividade muito grande. E aí a minha pergunta, e o que começou a me incomodar particularmente, acho que eu vou comentar porque é um artigo que a gente submeteu agora, eu, Letícia, Janaína e a professora Viviane, que também é uma professora do nosso PPG, o que começou a particularmente me incomodar e ver, assim, mas como não incorporar essa questão da avaliação da importância dos impactos e não dar proeminência para ela. Foi um caso no meu estado, eu sou de Mato Grosso, embora
moro em Alagoas, eu sou originalmente de Mato Grosso, e uma rodovia, tema da Letícia, uma rodovia que ia passar por... Ia não, né? Não deixou de fazer e agora voltou a ter problema com o seu licenciamento. Por uma terra indígena, lá em Mato Grosso, norte de Mato Grosso. Essa terra indígena, hoje na Amazônia Legal, Letícia me corrija se eu estou errado, ela é a mais devastada. Do ponto de vista de perda de cobertura florestal, ela é a mais impactada. Não sei se hoje, dadas a atual situação política no Brasil... Oi? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, acho que alguém está... Juliana Calmon está com o microfone aqui aberto, pensei que ia comentar alguma coisa. Aí, se fechar o microfone, por favor, Juliana. Eu pensei que você ia comentar alguma coisa sobre a terra indígena. Eita, Não, ela conhece. Estou tentando fechar, inclusive, aqui não está funcionando. Eu na expectativa que você ia comentar sobre a terra indígena, mas eu sou de Mato Grosso também. Opa, que ótimo, vamos tomar um tereré. Então, retomando, esse caso específico envolvendo a terra indígena me chamou a atenção por conta de que todo o processo envolvendo o licenciamento ambiental dessa rodovia, dessa BR, que eu não me lembro, Letícia, você lembra qual que era a BR especificamente? Deixa eu lembrar. 158. BR-158. Ela passava por uma terra indígena, sabemos já, há uma extensa literatura sobre impactos de rodovias em unidades de conservação e terras indígenas. Eu não conheço um único caso que, por exemplo, não tenha ocorrido perda significativa de cobertura vegetal, ou seja, o desflorestamento ele não foi significativo na área após a rodovia e, em especial, após a pavimentação da rodovia. Mas aí o que me chamou a atenção especificamente nesse caso? E aí uma coautora nossa, a professora Janaína, chamou o artigo de Very Crazy, porque realmente era uma situação completamente maluca envolvendo o licenciamento ambiental dessa BR. E aí nesse trecho especificamente. Porque conseguiu-se a proeza, o órgão, o IBAMA, que era o responsável, então você tem um consórcio de instituições que precisavam ser consultadas em relação a esse licenciamento. E aí o que mais chamou a atenção foi que, do ponto de vista de quando vamos pensar os atingidos, causou uma mobilização, quando foi-se licença prévia, licença de instalação, causou-se uma mobilização que eu não consegui ver ainda em outro local do país, que era o quê? De um lado você tinha os indígenas, que definitivamente eles tinham sido, durante o período da ditadura militar, boa parte de sua população foi expulsa, eles perderam a ocupação daquela área, voltaram. Aquela área já tinha assentamentos no local, ou seja, existia um conflito fundiário ali. Depois, em especial, da decisão do Supremo Tribunal Federal envolvendo a reserva indígena Serra Raposa do Sol, houve um precedente que acabou atingindo também esse caso dessa terra indígena, cujo nome eu acho que é a língua chavante, eu não vou conseguir, Marawat Seder, eu não vou conseguir falar, queria aprender, inclusive, mas eu não consigo. Mas abriu esse precedente, essas pessoas não indígenas que ocupavam esse território foram retiradas. Só que ainda mantém, não é porque você retira a população que você elimina o conflito fundiário. Só que essa região, não sei se vocês conhecem, é uma região fortemente caracterizada por presença de sojicultura, plantação de soja assim em escala, assim, vamos chamar de monumental. E aí existem municípios próximos dessa terra indígena que não tinham uma rodovia. E para escoar a produção, seria muito mais fácil que o traçado da rodovia ele fosse alterado. Para contemplar,
Vejam bem como o caso foi absolutamente sui generis. A ideia era pavimentar essa rodovia, que estava aberta já, e foi fechada, mas a ideia era retomar com pavimentação. E aí, você tem do outro lado, além dos moradores desses municípios, acho que Marcelândia, eu não lembro o restante, que desejavam que a rodovia mudasse o traçado para ficar mais próxima dos municípios, para dinamizar a economia local, não só pensando do ponto de vista do escoamento de produção. Porque toda essa produção de soja, ali na região norte do Mato Grosso, soja, algodão, etc., vai escoar a produção nos portos ali, no Tapajós, no Xingu. E aí o que acontece? Você consegue, e é um caso, como eu disse, sui generis, um caso talvez único, você consegue unir grupos que, em geral, são antagônicos. Ou seja, produtores rurais, moradores do entorno urbano, ali na área urbana, mais indígenas. E essas regiões são regiões de conflito tenso mesmo. E aí você, nesse caso específico, conseguiu se unir os interesses desses grupos para que o traçado da rodovia ele fosse alterado. Ele fosse alterado e não atingisse mais a terra indígena, que possibilitasse a recuperação de áreas que estavam altamente degradadas ali, e aí ia demandar muito recurso, e a gente sabe que recurso para FUNAI é reduzidíssimo, e aí teria que criar estratégias, mas não era o foco nosso de análise, como recuperar aquelas áreas degradadas. Mas o que chama a atenção é a junção desses grupos. E aí, quando eu descobri esse caso, eu coloquei para a gente discutir no grupo de pesquisa, eu falei, olha, isso aqui é um caso atípico, nós precisamos saber o que é. E eu fui ler o termo de referência que orientou todo esse processo de licenciamento, e fui ler o estudo de impacto ambiental e o bendito, e aí eu quero reforçar aqui na live, o bendito do relatório de impacto ambiental, que é voltado a comunidade, aos atingidos, aos interessados de forma geral, como preza a legislação. E aí minha surpresa só foi aumentando. Por exemplo, desse ponto de vista de como todos aqueles critérios estabelecidos, todos aqueles impactos considerados positivos, negativos, magnitude alta, média, baixa, se os impactos eram cumulativos ou não, sinérgicos, etc. Tudo isso. Okay? Eu fui observar o primeiro ponto, os indígenas especialmente. O que se fala? Reduzidíssimo. Os impactos que eram descritos nesse RIMA para as comunidades indígenas, e aí Letícia pode me ajudar a lembrar, eles não eram impactos que eram reforçados, nem a forma de mitigar esses impactos. Não era. E aí eu já parei para pensar como quem vai produzir a orientação não reforça esse aspecto. Como não reforça. E a manutenção, e aí depois teve um imbróglio judicial envolvendo essa terra indígena, que os órgãos do Estado envolvidos se posicionaram contra em um determinado momento, e agora teve uma alteração ano passado novamente, uma busca por alterar novamente o entendimento que existiu, mas o Estado foi contra o posicionamento originalmente de indígenas e de sojicultores e moradores dos municípios, e aí você aumenta o custo do licenciamento ambiental porque o Ministério Público Federal ele entrou na ação. E aí, o que eu estou chamando a atenção do ponto de vista de se pensar a ciência de uma avaliação de impactos? É como a inclusão de mais atores, devido a um procedimento que foi um procedimento do ponto de vista da avaliação da importância dos impactos, com um grau de subjetividade enorme, mas uma subjetividade que, na tomada de decisão, ou seja, quando vai se decidir, colocar esses aqui são os impactos mais significativos, por onde vai começar as medidas, por exemplo, de mitigação desses impactos. E a própria previsão dos impactos, eu fui ter o cuidado de ler
esses documentos para ver e a previsão de impactos. Simplesmente, com a população indígena, é como se ela não tivesse retomado aquela terra. Isso mostra, um ponto, antes de eu passar a palavra para a Letícia também, isso mostra um ponto que, quando nós vamos estudar, e aí envolve a determinação do escopo, que é um ponto absolutamente fundamental nesses casos, mas envolve um aspecto ético, que foi onde a gente começou a pensar, assim, olha, não tem como dissociar isso. Porque quando você faz uma escolha, e aí eu estou pensando do ponto de vista de quem produz o termo de referência, de quem produz o estudo de impacto ambiental, quem produz o relatório de impacto ambiental, por exemplo, existe uma escolha ali. E essa escolha, no final das contas, ela é ética. Então não é aquela subjetividade que o Sanches ele vai comentar que, olha, a AIA tem sim um caráter subjetivo. A gente vê isso nitidamente quando a gente vai aprender lá na graduação, ou no mestrado que seja, onde você vai ter o seu primeiro contato com a AIA, quando você vai fazer a nossa amada e queridíssima, salve, salve, matriz de Leopold. Todo mundo sabe, os alunos, eles aprendem lá. E aí, quando eu falo assim, olha, agora a gente tem que dar peso. Por que esse peso aqui, por exemplo, de 1 a 5, por que é 5? Quais são os critérios que você vai usar ali para se amparar, para que aquele tipo de impacto que foi produzido, ele seja 5 e não 3? Ah, Diego, aqui do ponto de vista, ali vai acontecer, eu vou usar uma abordagem de avaliação ecossistêmica. Então, a avaliação ecossistêmica, inclusive, ela é um subcampo absolutamente interdisciplinar, que envolve da ecologia e economia para poder discutir avaliação de impacto. E eu confesso que eu particularmente gosto. Ela tenta suprir isso, mas ainda assim, quando a gente vai estabelecer critérios para poder elencar uma compensação financeira ambiental que seja, aqueles critérios de decisão, eles são critérios baseados em uma tomada de decisão ética. Existe uma moralidade ali. E aí a gente pode, importando, por isso que é tão interdisciplinar, importando da filosofia, que é o que eu e Janaína estamos lecionando esse semestre no PPG, no utilitarismo. Então você pensa na hora de colocar ali, olha, os impactos que nós consideramos mais significativos são esses. Então, no estudo de impacto ambiental, precisa estar descrito isso aqui, já prevendo isso aqui, quais seriam as medidas, que tipo de impacto que isso vai resultar. Isso já precisaria, mas essa escolha, ela é subjetiva e ela é ética. Esse foi o ponto que me causou uma profunda reflexão, e continua a causar, porque eu, nesse período de quarentena, estou evitando abrir qualquer licenciamento ambiental, porque aí é para ficar, para as lágrimas começarem a ocorrer, dada a atual gestão da política ambiental brasileira, em nível federal. Então, estou evitando isso. Mas essas decisões, elas são tomadas de decisão que elas são amparadas em decisões éticas, ético-morais. Então, se você exerce uma moralidade do ponto de vista de querer pensar só nas consequências, você vai pensar, olha, do ponto de vista econômico, essa rodovia, na verdade, ela vai aumentar, vai reduzir os custos de escoamento da produção e na economia local, e isso é um impacto muito positivo. Então, entre alterar o traçado, que vai até beneficiar moradores ali do local e os indígenas, mas do ponto de vista econômico, a manutenção, a pavimentação daquela rodovia vai trazer mais benefícios econômicos. Esse é um pensamento utilitarista. Você está tomando uma decisão ali, ética. Você está pensando lá nas consequências. E aí passando por cima do custo dessa decisão. Então não tem como dissociar, por exemplo, não dissociar, mas não incorporar, e aí eu vou chamar o caso especificamente da bioética, para a gente poder discutir a avaliação de impacto ambiental. Não há como.
Vocês já viram que eu já fiquei aqui animadíssimo, né? Porque ainda tá fervendo aqui a cabeça. Letícia, quer comentar alguma coisa? O que eu queria comentar não era sobre o artigo em si, sobre a terra indígena em si, mas é sobre alguns pontos que a gente precisa conversar e a gente precisa falar sobre quando a gente está falando sobre identificação de impacto, né? Um dos primeiros pontos é que a gente tem algumas atividades, que a gente precisa ter atividades de planejamento e de execução num processo de elaboração de estudo ambiental. Então, muitos erros que acontecem em estudos ambientais são falta de planejamento e pular etapas no processo de execução. Então, por exemplo, de planejamento, a gente precisa caracterizar, reconhecer, identificar de forma preliminar. A etapa de identificação de impacto, ela não é uma só. E ela também não pode ser considerada linear, ou seja, a gente identifica o impacto e vai para outro, e vai para outro, e assim vai seguindo. Ela é cíclica, a gente vai para um impacto, a gente volta, a gente precisa identificar, a gente precisa ver os impactos de uma forma